Sabe, parece que algumas pessoas não têm noção do poder das redes sociais. Ou até têm noção do poder das redes sociais e acha que ela só vai ser utilizada na briga política. Mas não é assim que funciona. Através das redes sociais, o influenciador Pablo Marçal, empresário, ele fez com que a FAB, Força Aérea Brasileira, agisse para buscar mantimentos em Portugal em conjunto com o governo português. Olha só a resposta que o comandante da FAB deu atendendo ao pedido do Pablo Marçal. E justamente Pablo Marçal só chegou até ele por força das redes sociais. Escuta só. Eu tenho recebido, ultimamente, nesses últimos dias, uma enxurrada de pedidos de mídias sociais para que a gente busque. Eu recebi agora essa madrugada uma mensagem que está rodando aí do senhor chamado Pablo Marçal, que está pedindo que nós usemos o avião nosso para ir a Portugal para buscar 20 toneladas, né? Essa atividade, tirar um avião nosso daqui para ir a Portugal para buscar 20 toneladas, que é muito importante, qualquer cesta básica é importante, nos tomaria 35 horas, né? Então, neste momento, é muito difícil a gente fazer uma extração de uma aeronave dessa, que está dentro desse correio de suprimento, fazendo o trabalho para que essa primeira leva seja muito importante e depois continuar no ciclo logístico, né? Com essas mesmas 35 horas, ao invés de buscar 20 toneladas em Lisboa, eu consigo colocar 167 toneladas em Porto Alegre, mantendo o nosso ciclo. Mas a nossa ideia é a gente unir forças. Eu acho que o senhor Pablo Marçal está fazendo o papel dele, está buscando alternativas, né? E nós vamos cooperar com ele. Eu falei agora nessa madrugada com o General Cartacho, comandante da Força Aérea Portuguesa. Ele se prontificou a trazer também no KC-390 essas 20 toneladas. Só precisamos que o senhor Pablo Marçal e quem estiver trabalhando com ele nos procure para que a gente saiba o ponto de contato, para que eu tenha recebido. É isso que eu venho falando. Aqui, nessa hora, não importa se você é direita ou esquerda, se você é Bolsonaro ou Lula, se você é empresário ou se você só pode ajudar com a sua oração. É isso que eu venho falando para vocês há muito tempo. O Pablo Marçal conseguiu articular aqui e a Força Aérea Brasileira do governo articulou com o governo português para que os mantimentos cheguem ao Rio Grande do Sul. Quem vai levar o mérito disso? Foda-se. Tanto faz. Não me importa. O importante é que os mantimentos vão chegar ao Rio Grande do Sul. É isso que importa. Não importa se é o Lula, se é o Bolsonaro, não é uma guerra política, é uma guerra pelo povo do Rio Grande do Sul. Só que parece que tem gente que não entendeu isso. Parece que tem gente que quer processar, mandar a Polícia Federal na cola de quem está ajudando sobre o argumentinho de que é fake news. E não é. Parece que tem gente que não entendeu que quando o governo Lula acerta aqui, nesse caso você tem que falar, olha, eu sei muito bem quem o Lula é. Eu não vou votar nele de novo, mas eu não vou bater e dizer que está errado se a coisa está certa. É isso. Articulou, foi através do governo, foi através do almirante aqui que o governo português vai mandar ajuda. Então, meu amigo, você me desculpa, mas para mim é muito mais importante ver o Rio Grande do Sul recebendo ajuda do que ficar nessa de o governo Lula é só ruim e não tem que fazer nada de bom. O Pablo Marçal é o cara ruim. O Bolsonaro é o babaca. Não tem dessa. O negócio aqui é ajudar o Rio Grande do Sul. E é independente de quem está ajudando. Pablo Marçal está de parabéns com a sua mobilização. Eu fiz um último editorial, dois editoriais, e recebi muitas críticas, porque vocês sabem, eu nunca menti para vocês que eu critico o Bolsonaro quando eu acho que ele poderia fazer alguma coisa ou quando ele errou, eu critico, como quando foi no caso do delegado Ramagem, que eu achei que o Bolsonaro ter permitido
que o delegado não fosse nomeado, eu achei que foi um erro. No caso, também do 8 de janeiro, depois das eleições, Bolsonaro tinha que ter falado para o pessoal voltar para casa. São críticas que eu tenho. Isso não faz com que eu pense que o Bolsonaro é um mau político. E eu fiz uma crítica. O Bolsonaro deveria ser quem estaria encabeçando uma campanha de doação gigantesca para o Rio Grande do Sul. Cara, eu te garanto que se o Bolsonaro pede, ele conseguia fácil 100 milhões de reais. Era só ele abrir a boca e falar, olha, a vaquinha está aqui, o lugar de doação é esse, é Pix ou é mantimento. Cara, ninguém tinha mais força do que o Bolsonaro para mobilizar. E aí é lógico, eu cobrei, questionei, um monte de gente veio brigar comigo, mas eu não mudo a minha opinião sobre isso. Acho que poderia. E aqui, até o Lula. Acho que o Lula também agora era hora de movimentar, de fazer pedido de apoio, tudo isso. Tinha que fazer também. Então, não era ficar falando de cavalo em cima do telhado e nem ficando inventando firula de futebol de Grêmio e de Inter. É fazer o que tem que ser feito. Nessa hora, a prioridade é o Rio Grande do Sul. E eu vejo que alguns estão tomando essa prioridade para si. Como o Hang, como o Neymar, como o Whindersson, como um monte de gente aí. Não vou citar todos, Silvio Santos agora. Não vou citar todos porque é gente demais. Mas todo mundo tem que ajudar. E vamos lá. Outra questão. Mudando de assunto, mas ainda do Rio Grande do Sul. E quem está lá para atrapalhar? Quem está lá para atrapalhar tem que vazar mesmo. Se não ajuda, não atrapalha. É assim que eu penso. Pois é, a Globo não está com moral nenhum. O Coronel Crisóstomo, que é deputado, ele fez uma publicação onde o pessoal, literalmente, fala para a Globo vazar de lá, que eles estão mais atrapalhando do que ajudando. O Coronel Crisóstomo, que é deputado, escreveu o seguinte: ver a Globo sendo expulsa pelos gaúchos não tem preço. Isso é no que se dá se tornar uma emissora vendida e mentirosa. Palavras do deputado, tá? Coronel Crisóstomo. Vê aqui a cena do povo tocando a Globo de lá. Vazem! Vazem! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Lixo! 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 Vaza! 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 Parece que não tem mais show da Madonna para fazer cobertura. E aí a galera da Globo foi lá tentar lacrar lá no Rio Grande do Sul. Parece que não foi muito bem recebida, não. Não foi o único vídeo que eu recebi, tem mais vídeos também. O Reinaldo Rio Tillman também fez uma publicação sobre o caso aqui, pegou a cena de um outro ângulo. Muita gente no Rio Grande do Sul gritando lixo, ou seja, virou um mantra já, né, sobre a Globo essa situação. Então, eu ainda penso, quem não ajuda, não atrapalha. Por que eu estou falando? O SBT criou um canal de doação e, sabe, está mandando toneladas de ajuda para o Rio Grande do Sul, já arrecadou milhares de reais numa página do Pix do SBT. O Silvio Santos disponibilizou ajudar. Então, assim, está fazendo a diferença. Também penso, se não ajuda, não atrapalha. É por isso que a Globo está sendo hostilizada no Rio Grande do Sul. E não é por bolsonaristas, não. É pelo Rio Grande do Sul, pelo povo do Rio Grande do Sul,
que está vendo a Globo querendo lacrar, mas ajudar que é bom, é nada. E Bolsonaro? Vamos falar de Bolsonaro? Bora lá. É o seguinte, jogada, agora falando de política direta, jogada, articulação inteligentíssima do PL e do Valdemar da Costa Neto a favor de Bolsonaro. Matéria do Globo, tá, pessoal? O PL negocia anistia a Bolsonaro por apoio na sucessão da Câmara e do Senado. Com a maior bancada da Câmara e a segunda do Senado, o PL condicionará o apoio nas eleições para o comando das duas casas legislativas em fevereiro do ano que vem, à defesa de proposta de uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, que estão sob investigação. Segundo o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, integrantes da legenda têm procurado os principais pré-candidatos para saber a disposição de cada um para encampar a medida. Entre os concorrentes nas duas casas, o que tem mais colaborado com a conversa é Elmar Nascimento, do União Brasil, o apoiado pelo atual presidente da Câmara, o Arthur Lira. Vamos lá. Tem teorias da conspiração nessa história, tá? A primeira delas é que o Elmar Nascimento é o apoiado pelo Lira e o Valdemar da Costa Neto precisa fazer uma bancada forte, eleger muitos prefeitos e vereadores para mostrar que tem força para chegar no Elmar Nascimento e falar, olha, eu vou te apoiar em fevereiro. Em troca, eu quero a anistia do Bolsonaro. Beleza. A possibilidade disso acontecer é grande. Só que há quem diga que qualquer um dos candidatos vai apostar na anistia do Bolsonaro, até o candidato do Lula vai prometer a anistia para o Bolsonaro, ou seja, deixar o Bolsonaro livre, leso e solto, elegível novamente, pronto para concorrer em 2026. Por quê? Porque segundo isso aqui, informação não oficial, há a possibilidade de que, mesmo que a anistia do Bolsonaro seja dada, assim como aconteceu com o Daniel Silveira, o STF deixa o candidato do Lula ganhar e depois vem e torna o Bolsonaro inelegível novamente, dizendo que é inconstitucional dar anistia a um ex-presidente. Então, está tendo orientação no sentido de que não é para apoiar de forma alguma qualquer candidato que tenha o mínimo apoio do Lula, porque pode ser só uma jogada para enganar o PL. Já há alguns que entendem que o Lula quer concorrer de novo contra o Bolsonaro. Que o Bolsonaro já tem, vamos dizer assim, teto de vidro, que a mídia conhece, e que eles vão usar todos esses argumentos novamente contra o Bolsonaro para favorecer o Lula. Pandemia, a imprensa e outras coisas que a imprensa tanto bateu, né? Sabe, o Bolsonaro é contra a imprensa, é contra as mulheres, é contra os negros. Vão bater em cima disso a favor do Lula e contra o Bolsonaro. Então, o Lula acha que o Bolsonaro é o único candidato que o Lula ainda tem peito para enfrentar, porque tem um teto de vidro. Porque se ele tiver que enfrentar Tarcísio, se ele tiver que enfrentar outros candidatos que não têm a rejeição, ou seja, narrativas que tem contra o Bolsonaro, o Lula não tem a mínima chance. Então imagina o Tarcísio fazendo um governo incrível no estado como está, ter que enfrentar o Lula. Vai ser fácil. Mamão com açúcar, entendeu? E o Lula não quer isso. Então há quem diga que o Bolsonaro vai concorrer em 2026, sim, porque o próprio Lula quer concorrer com o Bolsonaro. Há quem diga que o Bolsonaro fez isso com o Lula, de que ele estava com medo de enfrentar outros, e quando viu o STF, essa é uma crítica, hein? E quando viu o STF liberar o Lula, era a hora do Bolsonaro ter chamado o povo para a rua. Eu critico o Bolsonaro por isso. Quando o STF falou Lula está elegível, o Bolsonaro tinha que ter convocado o povo para a rua para pressionar
contra o STF, para que o STF não votasse pela soltura e pela elegibilidade do Lula. Bolsonaro não fez. O Eduardo Bolsonaro chegou a comentar que era melhor o Lula solto, porque assim era mais fácil enfrentar ele nas urnas. Deu no que deu. Olha o que você está passando hoje, né? Então, dá para perceber que nem tudo são flores. Vamos lá, pessoal. Eu tenho um cara, chama Boris Casoy, você deve conhecer. Eu acho massa demais quando ele faz o editorial dele, né, a reportagem dele, e termina falando: isto é uma vergonha. Eu tinha vontade de copiar ele, e aqui eu vou copiar. Mas na verdade eu vou colocar um vídeo dele aqui. Se eu for falar isto é uma vergonha para tudo que acontece, essa frase vai aparecer pelo menos 1000 vezes em cada editorial. Mas ele pode, né? Olha só o que o Boris Casoy falou sobre a atuação do Congresso e lavou a alma do povo brasileiro que está vendo o Congresso agir de uma forma tão baixa em meio à tragédia do Rio Grande do Sul. Acompanhe aqui comigo. A publicação original é do deputado estadual Tomé Abdu. Olha aí a manchete do Estadão: Congresso aproveita a calamidade no Rio Grande do Sul para tentar ampliar gasto. Desculpe, senhores parlamentares, essas são as vigarices que esse pessoal tem a ousadia de apresentar numa desgraça, né? Num momento grave para o país como esse. Propostas incluem emendas para estados e auxílio emergencial. Medidas para elevar despesas, liberar emendas para outros estados e beneficiar setores para além do Rio Grande do Sul começaram a ganhar corpo no Congresso. A melhor punição é você escrachar, colocar na primeira página dos jornais, nos noticiários televisivos, o nome dessas pessoas sem o menor caráter que procuram tirar proveito. Deputados, senadores, senador, se o senhor propõe alguma coisa fora do Rio Grande do Sul como vantagem, o senhor é uma pessoa sem caráter, abominável, abominável. Olha aí. Pois é, acho que lavou a alma e eu duvido muito você discordar do Boris Casoy nesse caso, tá certo? Isto é uma vergonha. Pronto, falei. Pessoal, obrigado. Ó, a gente volta daqui a pouco, meio-dia, com mais um editorial para vocês. Abraço.